Olá, turma! Passando aqui para deixar um vídeo com instruções para vocês. Eu espero que ajude bastante, tá bom? Primeiramente, a gente vai estar procurando no Google, certo? DataSUS, tá? Bora botar só o nome DataSUS. Aqui no DataSUS você vai entrar na página. Tá? Então, primeiro a gente vai estar conhecendo, tá vendo? Que é a página do DataSUS. Vocês podem acessar aqui, ó, informações de saúde Tabnet. E aqui vocês vão ter mortalidade de nascidos vivos em estatísticas vitais e epidemiológicas e morbidades, que é o nosso foco aqui, tá certo? Vamos em epidemiológicas e morbidades. E aqui a gente tem algumas opções que você, antes de fazer uma pesquisa, você precisa saber o que você quer pesquisar. Então, você precisa saber qual o agravo, né, qual a doença que você está pesquisando, saber o que você deseja encontrar, tá? Porque informação aqui tem, mas é preciso mais do que isso, é preciso que você saiba quais variáveis você precisa, qual doença você deseja ter mais informações. Aqui você já encontra algumas disponíveis e temos o Sinam, tá? Que nós já conversamos sobre ele, qual o significado do símbolo. Então nós temos os principais que a gente já comentou: SIM, Sinam, Sinasc, tá certo? E a gente tem outros, obviamente, né, que vai tratar, como vocês até podem ver por aqui. Tá bom? Aqui, doenças e agravos de notificação, temos dados de 2007 em diante, que é o que a gente tem interesse. Tá? E aqui nós podemos encontrar quais as principais doenças e agravos desde 2007, tá bom? Então vamos pensar que recentemente a gente está testando, tem um aluno pesquisando sobre leishmaniose tegmentar americana. Aqui no estado nós temos muitos casos, no estado de Roraima. Vamos botar Brasil por região, estado e município, tá? Para primeiro a gente fazer um levantamento sobre como está o número de casos por regiões. Então vamos por região de residência, tá certo? Sempre vamos estar trabalhando com a residência dessa pessoa que notificou, né, os dados de residência. Por quê? Porque pode ser que uma pessoa está de passagem e, né, não sei, são várias as situações. Mas de onde ela sofreu a infecção, onde que ela adoeceu de fato. Então a gente considera que adoeceu na região de residência, estado de residência, município de residência, entende? Então vamos dizer que ela viajou e aí ela notificou em outra região, mas onde foi que ela adoeceu? Então a gente tem que sempre pensar dessa forma, tá certo? Qual foi o ano que foi notificado? Vamos lá. Vamos colocar aqui, fazer um levantamento de 2019, né, até 2019, a partir de 2010. Aqui a gente tem uma faixa de 10 anos, tá bom? Então vamos, depois disso, olha, aqui temos linha e coluna. Por que você colocou região de residência
na linha e na coluna o ano, né? Muitas vezes a gente vai ter que ponderar, por exemplo, por nomes, né? Então, norte, sul, são nomes curtos, então dá para ir nas colunas. Quando a gente tem municípios com nomes compridos, como São João da Baliza, então você imagina esses nomes compridos nas colunas, imagina o tamanho dessa tabela em termos de largura, então não é interessante. Então a gente sempre precisa avaliar o que pode ir na coluna e o que pode ir na linha, conforme a sua necessidade, tá bom? Então vamos lá, vamos testar. Ano na coluna, temos 10 anos, no entanto os números são bem curtinhos, e região na linha. Se a gente vê que pode ficar melhor ao contrário, a gente pode testar e eu já mostro para vocês como fica, tá bom? Aí a gente vai até lá embaixo, olha, eu não preciso marcar qual agravo e nem nada mais, neste caso aqui, no DataSUS, porque eu já fiz a seleção anterior sobre quais doenças e agravos eu estou pesquisando, certo? Aqui no SINAM, tá? Sistema de Informação de Agravos de Notificação, certo? Então, eu não vou precisar marcar mais nada aqui. Se eu quisesse marcar, podia marcar qual é o estado de residência, o município de residência, né, a zona, né? Então, assim, agora eu não quero observar os dados brutos sobre qual região e em relação ao ano, como isso está organizado, tá bom? Então, vamos lá, mostrar. E aí, veja, ó, nós temos os anos, veja como a tabela ficou comprida, e aqui as regiões, tá? Vocês estão observando aqui a evolução ao longo dos anos, tá? E por região também essa evolução. Se vocês observarem, a região norte é a que tem o maior número de casos notificados de leishmaniose tegumentar americana, tá? E aí, para que eu tenho esses dados? Só isso aqui é suficiente? É interessante, a partir desses dados, a gente fazer os cálculos de incidência para que a gente possa observar em relação à população desse estado, como que ela se encontra, tá bom? Então, é bem importante a gente sempre avaliar isso daí, porque só o número de casos não me diz que este é o estado que é assim, de maior preocupação, só por número de casos, tá bom? Então, a gente sempre tem que trabalhar com incidência, prevalência, as taxas, tá, de mortalidade, nascidos vivos, entre outros. São instruções que a gente, né, vai começar a ver e mais para frente a gente vai conseguir ver melhor, tá? Aqui, o DataSUS, ele consegue te mostrar, se você descer mais um pouco, você vê algumas notas excluídos casos não residentes no Brasil, ou seja, de pessoas que estavam de passagens no Brasil, tá? Então, foram excluídas. O período, tá? Corresponde aqui, ó, aos anos de notificação de casos, excluída duplicidade de dados que haviam entre 2007 e 2018, os dados validados do grupo técnico de leishmaniose, aí vai dando as informações, tá vendo? E aqui ele fala, os dados de 2019 foram atualizados em 11/8/2020. Então, teoricamente, a gente tem os dados atualizados de 2019, tá? Todos os dados estão desde setembro de 2020, tá? Aqui eu posso escolher como eu vou utilizar essas informações. Posso baixar como planilha, eu sempre faço isso, tá? Posso baixar uma cópia para usar o Tabuin. Se você quiser utilizar o Tabuin, o próprio DataSUS tem disponível. Você pode baixar também, tá certo? Acho que eu cliquei aqui, mas não baixou. Vou clicar de novo. Agora sim. Tá vendo? O .csv é um formato, tá? Que você consegue abrir tanto em Calc quanto em Excel, tá bom? Aí posso baixar uma cópia para Tabuin.
posso mostrar como mapa. Nas últimas vezes que eu tentei essa ferramenta, infelizmente eu não tive muito sucesso. Mudei de computador, mudei de navegador, mas não deu certo. Posso tentar hoje novamente, que eu até atualizei aqui o Java, mas vamos testar. Incluir também o site da DataSUS lá entre os sites, né, para se utilizar. Vamos testar? Aí, novamente, está instalado. Eu já fiz todo o processo, mas infelizmente não tem muito sucesso. Mas lembrando que aqui a gente vai ter casos notificados, tá? E para nós, principalmente em um mapa, é muito mais interessante se a gente trabalhar com a incidência. Então, a gente vai ter que fazer os cálculos, tá? Gerados a partir das informações na planilha, e depois a gente pode gerar um mapa, por exemplo, gradiente, que fica lindo, para a gente observar como que está a incidência a nível regional, que fica show, fica lindo mesmo, tá bom? Sobre trabalhar com mapas, isso já é um trabalho para o 7º semestre, tá? De processamento de saúde. Vamos avançar. Também posso testar como gráfico. Geralmente com gráfico dá certo. Vamos lá ver. Ops, não funcionou. Não sei o que aconteceu. Bom, vamos aqui. A gente tem acesso a esses dados. Vou mostrar para vocês logo a seguir. Mas eu vou voltar lá. Vamos voltar. Porque eu quero agora observar esses dados a nível regional, por exemplo, o estado de Roraima, ou região norte, mostrando quais as regiões. Então, vou marcar região norte aqui, ó, região de... Opa, perdão. Vamos lá na de residência. Região de residência, e vou marcar só a região norte, tá bom? E eu venho aqui, em vez de marcar a região de residência, eu vou marcar estados de residência, tá bom? Para que apareça para nós, em vez das regiões, vai aparecer os estados dentro daquela região norte que eu marquei, lembra? Atrás. Agora eu vou aqui mostrar. Quer que eu mostre novamente a região de residência? Aqui, ó, região de residência. Aí eu venho aqui e marco região norte. Então, não vai aparecer todos os estados. Vai aparecer apenas os estados da região norte, tá bom? Para que isso? Para que a gente possa conhecer como está essa distribuição, tá bom? Olha só, aqui a gente tem, e aí a gente pode observar quais os estados que têm maior incidência, maior número de casos, né? Então, temos aqui Rondônia, Acre, Amazonas, né? Roraima com 3.000 casos notificados, tá? Pará, Amapá, Tocantins, tá? O que isso me diz? Nossa, Pará tá gritante, né? Tá bem alto o número de casos, mas o que isso quer dizer? Vamos considerar a população do Pará é enorme, né? Então tem um número aí que a gente vai observar que, por exemplo, quem é o estado mais populoso da região norte? Seguido quem vem, né? Eu vou mostrar isso em uma planilha posterior a vocês, tá? Quando a gente terminar essa parte da busca de dados, aí eu vou mostrar para vocês como trabalhar com os dados dentro da planilha, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu vou baixar também essa planilha, tá? E agora, o que eu faço? Bom, eu já tenho os dados do Brasil por regiões, tenho os dados da região norte. Agora, seria muito interessante se a gente tivesse
Agora a gente vem aqui e põe município de residência. Ainda não mexemos na coluna, lembre-se disso, tá? Por enquanto continua. Só que aqui eu vou desmarcar, tá? A região de residência, botar todas as categorias e vou marcar o município de residência Roraima, tá? Igualmente aconteceu no caso anterior, em que nós marcamos apenas região norte, apareceram só os estados da região norte. Dessa vez nós desmarcamos a região norte e marcamos apenas o estado de Roraima e lá em cima, na linha, nós marcamos município de residência. Entendido? E aí, feito isso, nós podemos baixar, conferir, tá aqui todas as categorias. Quando está em todas as categorias, significa que a gente não está marcando nenhuma das regiões, assim não vai interferir no resultado final. Sempre tem que ter esse cuidado, senão vai dar errado. Então, vamos lá novamente mostrar. Então, veja, isso aqui é uma pesquisa básica. Então, veja que nós temos, novamente, aí aqui os 3.838 casos, tá? E aqui nós temos os municípios, tá vendo? De Roraima, tá? E qual o número de casos de cada município. Se vocês observarem, o município de Boa Vista vai chamar bastante atenção, porque a população é maior, né? Então, o número de casos notificados sempre tende a ser maior. No entanto, se vocês pararem para observar, tem municípios que têm uma taxa muito baixa populacional. Veja Rorainópolis em relação a Boa Vista que eu estou falando. Veja Rorainópolis, 773. E veja o município de Caroebe, 556, tá? Então, 66, né? Então, veja que só de a gente ver de números de casos notificados, isso não nos dá uma informação precisa de quais municípios precisam de uma maior atenção. Como gestores, vocês precisam saber usar essa informação. Não basta eu ter casos notificados, eu preciso saber a nível populacional quanto eu devo me preocupar, tá? Então, como vocês já viram anteriormente, como se trabalha as taxas de incidência, prevalência, mortalidade e por aí vai. Então, aqui vai ser super necessário para a gente compreender como funciona, tá? Então, vamos lá, vou baixar, tá? Uma cópia de planilha. Então, aqui a gente já tem 3 planilhas que a gente está fazendo uso, tá? Vocês podem ver aqui na base, aqui embaixo, tá certo? Então, por hoje, essa é a tarefa, fazer a coleta desses dados e a gente conhecer como que acessa esse banco de informações, tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço.